sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Independência ou morte? Essa que pode ser uma das frases mais clichês da história do Brasil, também é uma das mais importantes, afinal, são 200 anos desde que, quando Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, fez esse grito de independência. E por incrível que pareça, eu não precisei de cola para falar isso, porque eu sempre prestei muita atenção nas aulas de história. Para isso, muito prazer, eu sou o Vinícius Soares e hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. E para isso, quem está conosco aqui hoje são as professoras do curso de História, Roswitha Weber. Roswitha, muito prazer. Prazer não, você já vem aqui, né? Então, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. E também agora a professora Magna Lima, tudo bem? Isso aí, tudo bem, prazer. Bom tê-las aqui conosco. Obrigada. Vamos lá, a primeira pergunta, até para a gente se situar nesse cenário todo sobre a independência do Brasil. Eu pergunto para a professora Magna, para explicar quais foram as inspirações do Brasil independência, se ele buscou inspirações na América Espanhola, nesses outros contextos de colonização que ocorreram ao redor da gente. Bom, eu acho que os nossos vizinhos, né, os países que nasceram ali no século XIX, início do século XIX, que eram colônias da Espanha, serviram como exemplo ou, no mínimo, inspiração, né? Dentro do espaço colonial pertencente à Espanha, nós temos aí os processos de independência que iniciam mais ou menos aí, né, por 1808 e até chegar ao período de 1826 nós estamos já com os países aí formados, né, devido a todas as lutas, enfim, e essas independências que ocorrem nesse espaço. E a professora Roswitha, agora já avançando alguns anos após, né, essas colonizações que ocorreram ao redor, como foi a independência? Eu digo o cenário, né? Porque, por exemplo, assim, a gente vê a independência como se fosse um grito Brasil independente. Como foi esse processo? Esse processo, Vinícius, além do independência ou morte, que é fácil lembrar, né? Aí não, vamos ver se tu foi um bom estudante aí, né? Então, esse foi um processo, na verdade, bem complexo, porque esse ato em si, ele se dá em 1822, né? Mas já desde a ideia, né? Por exemplo, você perguntava para a professora Magna como é que foi isso na América Espanhola, né? Que tem processos anteriores, mas se a gente for ver o processo de independência dos Estados Unidos, né? Um processo que se inicia lá em 1776, então é bastante anterior, e tinha a ideia de república. O Brasil se torna independente, mas nós ficamos uma monarquia, porque a gente já tinha uma experiência aqui no Brasil com a presença da família real, que fugiu de Portugal frente às guerras napoleônicas, né? Então, frente a esse conflito. Mas a gente ouve falar, por exemplo, quando tem a Inconfidência Mineira, né? Que o Tiradentes lutou pela independência do Brasil. De fato, ele lutou naquele contexto, né? Não se tinha uma ideia de Brasil, mas tu tinha vários locais, né? E ele teve uma luta em função daqueles interesses que estavam em jogo lá na região de Minas Gerais, e não pensando numa independência de todo o país. Agora, desta independência que a gente vai ter no século XIX, essas ideias começam a se gestar especialmente a partir de 1820, com um fato que ocorreu, que é a Revolução Liberal do Porto. Então, é bem complexo, né? Tá muito antes esse grito, né, que a gente tem sempre presente, é um resultado final, digamos assim, de um processo que vem desde muito tempo, porque como a família real veio para o Brasil em 1807, eles saíram de lá, chegaram aqui em 1808, eles ficam aqui no país e são chamados a voltar para Portugal.
né? Portugal, durante esse tempo, ficou sob a administração. Quem ficou ali foram os ingleses, né? E começou uma revolução lá por uma constituição liberal, e quem estava lá no poder disse, vocês precisam voltar, que a família real portuguesa que estava sediada no Brasil, estavam chamando eles de volta. E aí, quem fica aqui é o Dom Pedro I. Então, é bem a partir desse contexto, né? Quem está no poder lá em Portugal, eles querem a recolonização do Brasil. Querem que o Brasil volte à condição de colônia, né? Então, esse é um processo que faz com que se tenha todas essas intenções. Por isso que tem alguns autores que dizem os ventos da independência do Brasil vieram de fora e não daqui, não internamente. Tem muito a discutir sobre isso. E, professora Roswitha, pronto, Brasil monarquia. Como ficou Portugal em relação a isso e até mesmo outros países da Europa? Bom, o que acontece, né? Porque essa questão da monarquia ser tão forte aqui, acho que a professora Magna até tem uma questão sobre isso, né? O fato é que foi uma experiência única de família imperial europeia que se desloca para a colônia, né? Então, os comandantes, né? Uma monarquia europeia numa região que é colonizada, né? Isso não se deu no processo espanhol. Eu acho interessante essa questão, porque se nós observarmos os processos de independência que se dá do lado espanhol, né, nas colônias que pertenciam à Espanha, nós não vamos ter um império estabelecido, né? Nós vamos ter repúblicas que nascem de imediato, digamos assim. Então, essa experiência que a Roswitha estava apontando dessa vinda da família real e esse laço, esse vínculo que de uma forma ou de outra fica sempre muito forte, mesmo com a vinda da família real para cá e depois com a Revolução do Porto e as relações de poder que se estabelece, né, entre a dita metrópole, né, e a colônia, isso faz uma diferença. Então, para nós aqui, para nós, né, como eu dou aula de História da América, eu fico sempre dizendo para nós, mas eu acho que o grande diferencial, nós vamos ter muitos elementos próximos, né, que vão ser discutidos, essas ideias de liberdade, de participação, que vêm lá, são oriundas do iluminismo, que vem lá do século XVII, se afirmam muito no século XVIII, vão ser a base para as ideias liberais, né, que vão estar muito em voga no século XIX e vão penetrando nesse espaço colonial. Então, essas ideias chegam até aqui e essa ideia da república vai ser muito forte. Mas o caso do Brasil, por ter todo esse contexto, esse diferencial, essa república não se dá de imediato, digamos assim. E já nos países vizinhos, já se torna desde o primeiro momento, acontece, a partir da independência, acontece essa organização de um Estado com uma república. Então, realmente, o Brasil se torna, assim, um diferencial dentro desse espaço chamado de América, né? Então, são coisas muito características porque são processos que são distintos, né? Como eu apontei, tem muito elemento semelhante ali da história, mas também tem muita particularidade que encaminha esse processo, né, histórico de forma diferente e resulta no que a gente tem. E, professora, como fica a situação do Brasil, por exemplo, o seguinte: Brasil que veio se tornar independente de Portugal e assumia um papel de bom e Portugal um papel de mal, digamos assim, né? Isso depende muito de onde se fala, né? Mas e aí, alguns anos, né, depois, o Brasil também cria seus próprios conflitos internos e até conflitos com esses países, né? Esses países de fora. Como é que fica o posicionamento do Brasil diante desses países pós-independência? Eu acredito que sempre, pelo que a gente lê, vai ter uma situação meio que de desconfiança, né? E tem uma questão que é bem importante nisso, que tu tá, no momento que tu rompe com a metrópole, né?
e tu vai formando essas repúblicas, ou no caso do Brasil, o Império, tu também está configurando o teu território, ou tu está afirmando espaço ou tentando conquistar espaço. Né? A gente tem isso ao longo da história e aqui no nosso continente, digamos assim, não é diferente, né? Então, nós vamos ter, sim, momentos de rivalidade. Nós vamos ter, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? Depois, enfim, que vão dar mostras de que essas relações, elas não vão ser sempre amistosas, né? Eu acho que o Brasil, não tenho certeza, assim, pelas nossas indicações, nas nossas leituras, o Brasil sempre vai ser visto pelos seus vizinhos com uma certa desconfiança quando ele se torna um império no meio de tantas repúblicas, né? E muito ligado a uma monarquia, muito ligado a uma tradição europeia, né? Então, isso acaba, digamos assim, sempre trazendo uma relação mais frágil, entre outros motivos, né? Que é a questão territorial, entre outros elementos, mas isso traz uma situação muito frágil para o Brasil nesse sentido, né? Nós somos os portugueses, o império no meio de várias repúblicas, né? Aí a gente acaba assumindo aquele papel de bom e, no caso, de mal que antes Portugal tinha, né? Agora acaba invertendo esses papéis. É, isso aí. Professor Rosvitch, vamos dar os créditos aí para quem contribuiu para essa independência. A gente fala do Dom Pedro, né? Mas ele não estava sozinho, enfim, né? Quem contribuiu para essa independência também? Sim, com certeza. Isso é importante, Vinícius, porque geralmente as pessoas, né, estão acostumadas a ver os heróis e os vilões nesse processo, né? E da forma como a gente vê a história hoje, e várias pesquisas, apoiado em pesquisas, né, se tem trazido outros atores para esse processo, né? Sim, esteve lá Dom Pedro I, né? Mas tu tinha essa discussão nas ruas, né? Nesse momento em que se tem essa pressão para a corte portuguesa voltar, para o Brasil ser recolonizado, ter a posição de colônia, porque ele estava com o Estatuto de Reino Unido ao Brasil, Portugal e Algarve. E aí ele e tinha liberdade de comércio, enfim. Com essa recolonização, ele ia voltar a ter uma posição muito limitada, né, de opções, mesmo as elites que estavam aqui. Então, o que acontece? Quem vai se articular? Uma elite local vai ter interesse nessa possibilidade de liberdade que eles estavam tendo em termos de comércio. Essa elite também, eles vão querer o quê? A manutenção da escravidão, né? Então, e a manutenção das suas terras, e por isso também essa possibilidade, né, essa questão de ter quem fizesse uma transição de modo pacífico. E a gente já tinha a presença da monarquia. A república era muito associada a revoltas, né? Tanto que se tinha um medo que se dizia aqui no Brasil, chamado haitianismo, porque teve a revolta de escravos no Haiti, então se tinha muito medo disso, e aí esse processo, né, dentre os atores, então, tu vai ter uma elite interessada nessa manutenção do escravismo, do poder centralizado, de não perder terras, e tu vai ter uma população discutindo isso, né? Então, as ruas vão ser tomadas, panfletos, né? Tem estudos que mostram que mesmo as pessoas, panfletos impressos que circulavam pelas ruas e eram lidos em voz alta, né? E isso dá um destaque para a população. Hoje já tem toda uma historiografia que traz a presença das mulheres nas discussões do processo de independência. A própria Leopoldina, né, a esposa do Dom Pedro, ela sempre foi vista como aquela, né, ela é lembrada por ser a mulher traída, né? Mas recentemente estudos apontam a posição dela à frente de decisões políticas no contexto da independência, né? Nós temos também, pegando então essas lideranças políticas, o estadista, a grande estadista Magna, me ajuda a minha memória, que estava ao lado ali da Leopoldina, assessorando o abolicionista. Gente, perdi o nome e não vou lembrar. Enfim,
Então, o que acontece? Tu vai ter pessoas, né, que estão nesse processo, né, desde políticos até elite, até a população que está participando do processo. Não são processos... se a gente for pensar agora, quem vai participar do processo das eleições que a gente vai ter? Né? Nós estaremos participando, seja com voto, seja com... Então, em todos os contextos, né, a ideia é tentar ampliar a compreensão da história para ver esses diferentes atores, né, nesse processo. Isso talvez seja até uma herança que a gente teve, porque, por exemplo, claro que lá a família real, enfim, os descendentes da família real iriam assumir os postos, né, ali de governança. Mas a população tinha um papel muito importante de fazer esse borbulho, né? Que até hoje também, apesar de a gente, por exemplo, não estar lá dentro da Câmara aprovando os votos, a população ainda tem essa relevância todos esses contextos, né? Exatamente. Hoje as pessoas estão discutindo de algum modo nas redes sociais, né? E naquele contexto elas estavam discutindo de acordo com as suas possibilidades, né? E, professor, um tema muito importante quando se fala, professoras, né? Quando se fala de monarquia, independência, é o tema escravidão. Professora Roswitha, qual a dependência que a monarquia... Porque monarquia não é necessariamente ter escravidão no seu sistema, mas por muito tempo, né? Desde a independência, a escravidão ainda existia. Existe essa dependência da escravidão da monarquia ou ela consegue sobreviver sem esse sistema? O que aconteceu no Brasil? Já quando a família real veio para o Brasil, se tinha uma das cláusulas, né, do contrato que eles foram apoiados, né, foram acompanhados pela esquadra inglesa, que deu proteção para a família imperial fazer a travessia, chegar no Brasil, e um dos acordos era o quê? Que fosse abolido o tráfico. Isso em 1808, né? E se perdurou durante todo o tempo, né? Tanto que a gente tem o termo lei para inglês ver no Brasil, que é o sentido, fazia uma lei para o inglês ver, mas se mantinha o tráfico escravo, né? E todo o período do Brasil independente e até a transição, um ano antes da transição para a República, em 1889, né? Só em 88 é que se teve a abolição da escravatura. Então, essa independência, ela foi gestada, né, e justamente manter a figura do Dom Pedro I, né, manter a monarquia possibilitou isso, que fosse feito sem uma fragmentação que exigisse, né, desse possibilidade para revoltas de escravos, né? Então, havia revoltas, isso é importante também a gente entender, porque muitas pessoas acham, mas os escravizados, então, se mantiveram. Não, houve vários processos, né, mas elas foram reprimidas, né? E no processo da América Espanhola, né, eu acho que a Prof. Magna pode falar mais em que medida essa república, né, significou ou não a abolição, né? Eu gostaria só de voltar ali e complementar o que a Roswitha traz, que é isso, né? Quando nós nos tornamos independentes, né? Nós temos aí uma proposta, que é o que? Uma monarquia constitucional representativa, né? Nós estamos mantendo as mesmas forças no poder lá em 1822. Essas forças é o quê, né? A grosso modo e de uma linguagem bem simplista, nós mantemos os donos da terra com as terras e a escravidão é um ponto importante para isso, legítimo para isso, né? E lembrei do estadista José Bonifácio. José Bonifácio. Que era abolicionista, né? Então, apesar dele ser monarquista, ele era abolicionista. Então, o fato de ser, né? Mas o abolicionismo estava mais associado ao republicanismo, a ideia de república, né? E se tinha muito medo disso no Brasil, a ideia de república. Quase uma ideia de desordem, né? De desorganização. Era entendido como desordem, né? Porque república pressupõe o quê? A participação popular, né? Então, o que acontece? A presença das ideias liberais,
né? Então, essas ideias não eram bem vistas, né? E o que se teve, o que se sucedeu, né? Hoje a gente está enaltecendo o coração do Dom Pedro I, mas temos que ver também quem foi Dom Pedro I aqui no Brasil, porque ele proclama a independência, depois ele outorga a Constituição, nós vamos ter uma liderança que vai ser autoritária e ele vai ser forçado a abdicar em 1831. Ele é corrido do Brasil, né? Em 7 de abril de 1831. E então, inclusive se pensou nesta data para ser o marco da independência do Brasil. Teve momentos em que se pensou do significado deste 7 de abril, quando foi a abdicação do Dom Pedro I. Então já teve essa especulação sobre outro dia para ser o dia Já. da independência, né? Sim, tanto que quando foi no 7 de abril de 1822, essa data não tinha importância nenhuma. E anos posteriores também. Só, salvo engano, da década de 50 é que o 7 de setembro passou a ser data comemorada. O que se comemorava era a coroação, a data da coroação do Dom Pedro I. 12 de outubro, inclusive se fazia festas em sociedades, não era o 7 de abril. Toda data é construção, é fruto de construção de uma sociedade, de uma liderança, de um grupo de... né? Então, é importante a gente pensar isso para ver essas questões, o que envolve, né? E a gente pensa por que lá na década de 50 do século XIX, porque lá já se tinha uma ideia da consolidação do Brasil enquanto uma nação. Porque o Brasil se torna independente, mas ainda é preciso o quê? Assegurar a união destas províncias, né, que hoje são os estados. Tanto que depois, né, a gente teve Revolução Farroupilha, a gente teve várias revoluções separatistas, mas, ao contrário da América Espanhola, a América colonizada pelos portugueses se manteve unida. Eu queria só complementar ali a questão, acho que é importante, né, nesse momento que a gente está comemorando os 200 anos, pensar na memória, na história, que são construções sociais, né? E é o momento, sim, da gente refletir, né? Que país é este, para onde nós vamos, o que nós queremos, né? Então, quando a gente tem esse momento aí que faz uma ruptura, nós temos isso, né? A manutenção de um monarca, nós temos a continuidade da oligarquia no poder, né? Detentores de terras, e nós temos a continuidade com todas as revoltas e todas as lutas, né, coletivas, individuais por parte dos escravizados, mas a gente tem a continuidade ainda da mão de obra escravizada, né? Então, bem como a Roswitha falou, quando a gente vai para o campo das ideias, e talvez por isso, entre outras variáveis aí, os caminhos que o Brasil tomou naquele momento, naquele contexto histórico, tem muito a ver com os receios e medos do que acontecia nos nossos países vizinhos, né? E essa áurea do que é república, né? Do que é como se fosse romper com toda uma ordem estabelecida. E, em tese, seria isso, né? Mesmo que na prática não tenha acontecido, né, uma mudança estrutural grande, como a gente vê na América Espanhola, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do espaço do país que a gente fala, mas no Brasil se manteve esses lastros tão fortes, assim, que já vinha aí de longa data, né? E que se a gente pensar e fazer uma reflexão hoje, né, não sei se a Roswitha concorda comigo, se a gente voltar para o túnel do tempo, lá para as nossas aulas de história, que são tão importantes, né, Vinícius? Muito importante. Gente consegue entender porque nós temos determinadas características aí no nosso país, né? A própria cultura da violência, que a gente fala tanto, né? O autoritarismo que está aí. Nós tivemos, em 1822, um governo centralizador, né? Por mais que e eu concordo plenamente com a Roswitha, nós tivemos a ação de diferentes grupos sociais, mulheres, homens brancos, livres, pobres, uma diversidade enorme que atuaram, mas muita gente também ficou de fora, porque é isso, era um autoritarismo, um centralismo, né? Então, assim, tu tem um monarca regendo com mão de ferro,
né, com seus altos e baixos, com as crises internas, mas é isso que a gente se transforma em 1822. Eu diria que é a matriz do Estado brasileiro, né? E aí, né, eu lembro, a toda semana a gente vem ouvindo a questão do trabalho análogo à escravidão. Nós temos uma mentalidade dentro da cultura brasileira que ainda faz com que 200 anos depois da independência, claro, a independência manteve o escravismo, e isso aprofunda essas questões, né, das pessoas acharem, né, que é uma coisa, né, como isso pode acontecer ainda dentro da nossa cultura, né? Então, a gente carrega muitos aspectos, é uma herança colonial que ainda pós, né, 200 anos de independência ainda se tem esse tipo de prática. E pontos positivos e negativos, né? Negativos, sim, infelizmente, positivos, muito bom. Mas a sociedade é isso, é uma herança, né? É uma herança de tudo que aconteceu. Eu até acho bacana a gente já partir para o encerramento desse episódio falando sobre essa reflexão dos 200 anos de independência, né? A professora Magna comentou um pouco sobre essa reflexão. Pergunto para ti, professor Roswitha, também, como é que tu vê esse pensamento sobre esses 200 anos de independência? Eu considero importante, Vinícius, se aproveitar esse momento efetivamente para conhecer a história do nosso país, que é uma história muito bonita, no sentido de... porque geralmente, né, a gente tem uma questão de novelas que vão abordar filmes, mas às vezes é de um modo muito escrachado, cômico. Mas eu posso apostar contigo, né? Esses elementos da Revolução do Porto, essas questões às vezes passam ao alto, porque nós temos que ver o quê? Para eu entender a independência do Brasil, eu preciso entender quem é que governava, o que estava acontecendo em Portugal. Porque o Brasil pertencia, não existia ainda enquanto Brasil, né? Então, nós temos que olhar para a história europeia. Nós não estamos fora desta história europeia, né? Então, entender a história do Brasil é, sim, olhar também para a história da Europa, olhar para a história, a pré-história do Brasil, né? Considerar a presença indígena aqui e também olhar para a história da África, né? Nós precisamos fazer esse cruzamento. Então, eu acho, Vinícius, que não tem melhor maneira, né, do que efetivamente aproveitar o momento para olhar para a história do Brasil sem esse tom de escracho. Por outro lado, também sem aquela questão do enaltecimento do passado, pelo passado, sem conhecer esse passado, né? Então, ok, 7 de setembro, temos o 7 de setembro, como comemorar? Eu acho que são desafios, como lembrar, né? Como lembrar dessa data, e um caminho é sim conhecer a história do Brasil. E não só, né, tu deve ter ouvido falar a questão da margem do Ipiranga na cena do Independência ou Morte, né, a situação do Dom Pedro I, que estava realmente com cólicas intestinais, né, se brinca até que ele foi um dos primeiros que poluiu o Ipiranga, o Riacho Ipiranga, mas assim... Deixou uma lembrancinha no Riacho Ipiranga. Deixou uma lembrancinha. Mas... Não só o coração. Também, é interessante, tem essas histórias cômicas, mas vamos lembrar até não, conhecer, né? É importante conhecer todo o processo para não virar isso, né? Senão fica assim, o Brasil sempre foi assim, né? Esse país não é um país sério. Não, tem uma história interessantíssima, inclusive para ver essas questões que a professora Magna colocou, dessas raízes que a gente tem, o quanto isso está enraizado e são escolhas que se fez, né? Escolhas de quem... como é que ela se mantém e que escolhas a gente vai fazer, né? E até a professora Magna também, né, te dou aí a parte para contribuir já com o que tu falaste antes, né, sobre essa reflexão dos 200 anos da independência do Brasil. Eu acho que sim, é o momento, eu gosto de duas palavras, né, o de celebrar, porque tem todo esse contexto histórico que nós estamos falando, que é fundamental, importante, e eu acho que é celebrar / reflexão.
né? Eu acho que a ideia, concordo plenamente com a Roswitha, né? Nunca as aulas de história foram tão importantes, né? E a gente tem que aí defender o nosso espaço de historiadores e o espaço que as crianças, os adolescentes, os jovens têm direito de saber a história do seu país, né? Então tem toda uma carga simbólica importante que é explorada um pouco mais, um pouco menos, mas nada como discutir isso e saber, né, das raízes, saber como se dá o contexto, a importância, que nós não somos uma ilha, que nós estamos vinculados a todo um contexto, relações de poder externas dentro de um determinado contexto, né, de uma determinada época. Então eu acho que é importante, sim. E sempre, eu não sei se me chama a atenção agora, talvez pelo nosso momento, enfim, que a gente vivencia uma série de particularidades aí, mas se a gente lembrar, quando a gente estava comemorando 100 anos, né, Roswitha, a gente estava lá em 1922, era um momento bem turbulento também no Brasil, né, a semana da arte moderna, né, revolta tenentista, tem um colega aí de profissão que ele sempre diz, né, quando a coisa está ruim no presente, a gente busca respostas lá no passado, né? E é isso, né? Eu defendo que o momento é de reflexão. Que país nós queremos? Foram feitas escolhas. Que escolhas nós hoje, com toda a liberdade que nós temos, cidadania, etc., etc., nós estamos em outra realidade, em outro momento histórico. Hoje nós podemos participar muito mais, né? Qual o caminho que nós queremos para o nosso país, né? Que escolhas nós vamos fazer? Isso é histórico, isso fica marcado. As escolhas que a gente faz hoje, daqui a um tempinho nós vamos estudar, se não amanhã, daqui a 10, 20, sei lá quanto tempo na frente, 10, 20 anos. Então, eu acho que a gente tem que refletir, celebrar, pensar com seriedade, porque talvez dessa nossa leitura vai depender muito do que a gente quer para nós enquanto sociedade e coletividade. Eu acho que história é isso, é pensar na coletividade, reflexão, e aí entra aí a nossa independência ou morte. E muito legal a gente terminar um episódio assim, né, justamente com essa reflexão sobre quais as escolhas que nós queremos, né, para o nosso país. Então, professora Magna Lima, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E também, professora Roswitha, muito obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada. E a técnica desse episódio foi do Carlos Pereira, do Rinaldo Silveira, apoio de produção Júnior Rosário, e nos siga no Instagram, @podcastonfevale, e também no Facebook, Podcast On Revista Fevale, para acompanhar mais da nossa rotina, né, aqui no estúdio, produções, enfim. Fique ligado com a gente que vem muito mais do Podcast On. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.